Paz do Senhor a todos, glória a Deus, mais um conteúdo aqui é o pastor Sérgio Gomes. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, aciona aí o sininho para você ser avisado toda vez que eu fizer um conteúdo, glória a Jesus. E hoje nós vamos fazer o nosso vídeo sobre a vida de Jeremias, o profeta Jeremias. Já de começo eu gostaria de dizer para você que houve assim tem os profetas maiores e tem os profetas menores, né? Os maiores, assim, os mais conhecidos, né? É Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são os quatro maiores, né? Sendo o livro de Jeremias o mais longo, né? Glória a Jesus. Jeremias, um profeta, que ele nasceu, Deus o escolheu antes dele nascer, né? Já a escolha, o chamado já havia, porque você vai saber assim, que Deus quando fala para ele, que chama ele ainda, ele bem novo, né? Não se tem assim, não se dá para se precisar a idade exata, mas Jeremias era bem novo pela fala dele, né? Quando o Senhor o chama, o Senhor diz assim, Jeremias, antes que te formasse, te escolhi e te dei a profeta das nações. Interessante a gente falar um pouquinho disso, né? Que a coisa formada a gente sabe o que é, mas a coisa que ainda não foi formada, né? Que ele fala, antes que te formasse, né? Então, veja bem, Jeremias ele nasceu na cidade de Anatote. O pai de Jeremias era Ilquias, sacerdote. Jeremias foi ensinado para ser sacerdote, porém, numa situação qualquer aí, Deus muda o chamado dele, né? Para, em vez de sacerdote, profeta. E vou deixar para você aqui, bem explicadinho, o que significa ser sacerdote, qual é o ofício de um sacerdote e o ofício de um profeta. Pois veja bem, o sacerdote, que seriam os nossos pastores hoje, né? Eles apresentam o povo a Deus. O profeta é tudo ao contrário, traz Deus ao povo. E é importante a gente notar também os profetas do Velho Testamento, do Antigo Testamento e dos Novos. A Bíblia diz que os profetas profetizaram até João Batista, né? Mas quando nós vamos lá para os Efésios, capítulo 4, do 8, você começa a ler ali, né? Do 8 adiante até o 11, acredito que seja no 11, ali está os cinco dons, né? Os 5 ministérios. E ali é bom ressaltar que aqueles ali não é o Espírito Santo que dá, ali é Jesus Cristo que dá. O Espírito Santo dá os dons que está aos Coríntios lá, os dons espirituais. Os dons ministeriais é Jesus que dá, né? Que ali está até acredito que tenha 5 ministérios ali, né? Pastor, doutores, profeta, tá ali, né? Tá tudo ali. E o que isso quer dizer para nós, né? Glória a Jesus. Que o profeta do Novo Testamento é ministério, tá certo? Em nome de Jesus. Bom, prosseguindo aqui, glória a Deus, vamos falar mais. Os profetas do Antigo Testamento era outra coisa, tá? Agora os profetas do Novo Testamento é ministério. Glória a Jesus. Jeremias foi chamado para exercer o cargo profético cerca de 70 anos depois da morte do profeta Isaías, né? Depois que o profeta Isaías foi cerrado no caixão, porque foi assim que conta sobre a morte de Isaías, né? Olha só, depois da morte, depois de 70 anos, aí Jeremias assume o seu chamado. Glória a Jesus. Jeremias era muito jovem,
e morando em Anatote. Anatote é uma cidade, né, dos sacerdotes, né? É como tem essas cidades militares, especificamente, né? Esta cidade também era justamente uma cidade específica de sacerdotes, tá certo? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Ó, Jeremias foi um profeta que profetizou no reino de Judá no final do século 7 e início do século 6, né? O Senhor começa a levantar Jeremias e ele vai começar agora a profetizar, né? Glória a Jesus. E Jeremias, ele sofreu, né? Porque havia os falsos profetas no tempo de Jeremias, né? A palavra que Deus queria conserto com aquele povo, né? Que se tornou idólatra, né? E Jeremias dizia assim, que se eles não se convertessem, não se arrependessem, não é? O mal viria, né? O Senhor, ele mostra ao profeta Jeremias, numa visão de uma panela, né? Que vem em direção ao norte, dizendo, se referindo que o mal viria do norte, né? O Senhor levantaria Babilônia, né? E os irmãos que gostam de ler, sabe que foi o Nabucodonosor que sitiou, né? Sitiou ali o reino de Judá, porque iam invadir e iam levar, né? Glória a Jesus. Tem até uma passagem, né, que diz assim, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele ouviu falar de Jeremias, né? Quando ele foi para destruir, para queimar, acabar lá com a cidade, ele diz assim para os seus comandantes: ouvi dizer que nessa cidade tem um profeta chamado Jeremias, não toque nele. Se ele quiser vir para a Babilônia, deixa vir. Se ele quiser ficar, deixe ficar, mas não faça nada com ele. Sabe por quê? Porque Deus era na vida de Jeremias, glória a Deus. Porque quem faz a vontade de Deus, Deus não deixa sozinho não, tá certo? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Ó, aquele período de declínio do Reino do Sul, marcado pelo reinado dos últimos monarcas, o profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável de Babilônia, culminou no povo judeu, né? Olha só, era inevitável mesmo, a profecia de Jeremias era a profecia certa, séria mesmo, em nome de Jesus, glória a Deus, né? Aleluias. Quem foi o profeta Jeremias? Jeremias foi filho de Euquias e nasceu na cidade de Anatote, de novo, né? No território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente 650 a.C., no final do Manassés de Judá. Glória a Jesus. Anatote era um vilarejo sacerdotal, como já falamos, que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém. Glória a Jesus, né? Cidade próxima, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ela era da linhagem sacerdotal e vivia em Anatote, cidade dos sacerdotes, como já falamos, né? Era uma cidade específica dos sacerdotes. Glória a Jesus. Aparentemente, ele tinha fortuna pessoal, pois comprou bens e imóveis e até contratou um escriba. Então, está dizendo para nós o quê? Que Jeremias, ele tinha posse, ele era uma pessoa abastada, né? Porque ele compra tanto muitos terrenos, né? Terreno que o senhor manda ele comprar, e também ele contrata um escriba. Escriba é aquele que escreve, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Ele foi chamado quando ainda era uma criança, Jeremias 1, 4 e 6, você vai ver isso lá. Jeremias ministrou durante 40 anos, pasme você, da história de Judá, até a destruição de Jerusalém. Olha quantos anos, né? Jeremias ministrou, pois nós somos contemplados pelo livro de Jeremias e depois Lamentações, também é de Jeremias, né? Glória a Jesus.
falar de uma outra visão que o Senhor deu a Jeremias sobre uma vara de amendoeira, né? Ele disse para o profeta Jeremias: o que vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor falou: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir, né? Glória a Jesus. Aí o Senhor está falando para Jeremias, né? Que ele vela pela palavra dele para cumprir. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Continua a fazer aquele pedido lá de sempre, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para você ser notificado todas as vezes que que eu fizer um conteúdo, você recebe, tá bom? Que Deus abençoe, né? Se você tem um comentário, deixa aí em nome de Jesus. E aí, Deus abençoe e eu agradeço, fica com Deus. Amém e amém. E graças a Deus.